do quarto ano, hoje terça-feira, nossa aula de ciências. Hoje nós vamos estudar sobre o desequilíbrio nas cadeias alimentares. Porém, nós vamos fazer a retomada da aula anterior que nós estudamos, sobre as interações, sobre como os seres vivos, eles se relacionam entre eles. E aí nós aprendemos que existe uma cadeia alimentar, onde os animais, eles se relacionam. E aí nós temos os seres produtores e os seres consumidores e os seres decompositores. Onde os seres produtores são aqueles seres que produzem o próprio alimento e geralmente são o quê? As plantas. Os consumidores pode ser primário, secundário, terciário. O consumidor primário geralmente é aquele animal herbívoro que se alimenta basicamente de plantas. O secundário é o carnívoro que se alimenta do consumidor primário. E os seres decompositores são os fungos e as bactérias que se alimentam das células mortas, transformando em matéria orgânica. E aí nós tínhamos algumas questões que nós teríamos que fazer, certo? Que era a 1 da 227 e a 228, onde diz o seguinte: as cadeias e teias alimentares também ocorrem no ambiente aquático, ou seja, não é só no ambiente terrestre, também tem dentro d'água. E aí nós temos uma cadeia alimentar, onde inicia pelo fitoplâncton, aí que serve de alimento para o lambari, que serve de alimento para o peixe dourado e que serve de alimento para a lontra. E nós também temos no ambiente aquático os seres decompositores. Então, ligue cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar acima. O lambari, ele é o quê? Ele é o consumidor primário. A lontra, ele é o consumidor terciário. E os fungos e as bactérias são os seres decompositores. Aí B, qual é a importância do fitoplâncton nessa cadeia alimentar? Gente, o fitoplâncton, ele atua como um produtor na cadeia alimentar, ou seja, ele é responsável por fixar a energia da luz solar e iniciar a transferência de energia na cadeia alimentar. 2. Analise as cadeias alimentares no ambiente abaixo. Nós temos a sussuarana, o mocó, a planta, o tatu-bola e o gafanhoto, e também nós temos os seres vivos decompositores. Aí o que é que nós teríamos que fazer? Esquema, uma cadeia alimentar. Na primeira, a gente está faltando o quê? Começa com o quê? Com a planta. Quem vai comer a planta? O gafanhoto. Quem pode comer o gafanhoto? O tatu-bola. E quem é que vai comer o tatu-bola? A sussuarana. Aí na outra cadeia alimentar, nós temos a planta. Quem é que vai comer a planta? O mocó. Quem é que vai comer o mocó? A sussuarana. E todos vão, quando falecerem, vão ser devorados por os seres vivos decompositores, que são os fungos e as bactérias. B. Escreva o nome do ser vivo a que se refere cada uma das afirmativas de acordo com as cadeias alimentares representadas. Aí, por exemplo, ele alimenta-se de insetos e serve de alimento para a sussuarana. Quem dessa cadeia alimentar aqui se alimentou de um inseto? Tatu-bola. Aí o segundo quadradinho ocupa tanto a posição de consumidor secundário como a do consumidor terciário. Se você observar aqui na imagem,
cadeia alimentar que você fez na letra A? Quem foi? Foi a Sussuarana. Não se alimenta de nenhum dos outros seres vivos. Quem? As plantas, por isso que são seres produtores. E C, qual é o componente do ambiente que atua como fonte primária de energia em ambas as cadeias? Nós necessitamos, né, desse componente para haver uma transferência de energia. Quem é? Sol. E a D não precisava fazer, lembra disso? Aí, na 229 diz o seguinte: desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. A Sussuarana, ela é um mamífero brasileiro, carnívoro, né? Encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desse animal ocasiona um desequilíbrio. Como assim? Porque na quantidade de indivíduos dessa espécie, cada integrante de uma cadeia alimentar, ele desempenha uma importante função. Então, se não tem um número grande de Sussuarana, pode haver o quê? Muitos tatu-bolas ou mocós. Por isso, a alteração na quantidade de integrantes em uma cadeia pode resultar em um desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos. Então, se por exemplo, haver um desequilíbrio na cadeia onde está o tatu-bola, o número seja prejudicado, o que é que pode haver? Pode haver uma grande quantidade de gafanhotos. Por quê? Porque não há tantos tatu-bolas para se alimentar desse inseto. Por isso, a alteração na quantidade de integrantes em uma cadeia pode resultar em um desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos envolvidos. O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser ocasionado por diferentes fatores. Nós citamos, por exemplo, da Sussuarana, que foi o desmatamento, as queimadas, a caça, mas pode ser outro também, como a poluição do ambiente, que destrói o habitat e interfere na disponibilidade do alimento e de abrigo. Como resultado, muitos seres vivos morrem ou se deslocam para outras regiões. A introdução de espécies exóticas e a retirada de espécies em determinado ambiente também podem resultar em um desequilíbrio nessas cadeias alimentares. E ele pode provocar o quê? A redução da população de algumas espécies e até mesmo a extinção. Que no caso, gente, a extinção é quando não tem mais aqueles animais, não existe mais. Aí você vai responder na 229 a 1 e a 2 no seu caderno. Você vai escrever, tá certo? A atividade. Por exemplo, é bem simples, ó. Como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionadas à morte de sussuaranas no Brasil? Por quê? Porque as queimadas e o desmatamento destroem o habitat delas e elas não vão ter mais fonte de alimento e elas acabam morrendo, né? Ou geralmente eles se deslocam também para outras áreas. Aí a gente vê nos jornais que, por exemplo, tem casas sendo invadidas por esses animais. Por quê? Porque está havendo o quê? Uma destruição do habitat natural desses animais. 2. Observe novamente a cadeia alimentar da página 222. Que é essa daqui, ó. O que pode acontecer com essa cadeia caso a sussuarana seja removida do ambiente? O que é que você acha que vai ter o quê? Tem aí o capim, tem o preá e tem a sussuarana. Vai ter mais o quê?
vai diminuir a predação de preás, ou seja, vai aumentar a população desses roedores. E como consequência, a vegetação vai ser o quê? Extinta, vai ser consumida mais intensamente. E também, digamos assim, eles vão comer tanto que vai chegar um momento que não vai ter mais para eles. Isso vai acabar prejudicando. Aí vocês vão fazer a atividade, certo? E aí na próxima aula a gente faz a correção. Combinado? Um cheiro, um abraço e uma boa terça-feira, gente. Que vocês, né, sejam iluminados com muita saúde e muitas bênçãos. Cheiro da Tia Débora.